Olá, bom dia, senhores. Vocês pediram mais do Mark Spitznagel e, falar a verdade, não tem muito conteúdo, não tem livro dele. O próximo livro está marcado para sair em julho desse ano e tem 4 artigos, quatro, é, não seria bem um artigo, né? É um artigo, é um artigo. 4 artigos no site do fundo dele, né? Então, muito interessante, ele explica a estratégia que ele aplica, né? Primeiro, nem toda mitigação de risco é criada da mesma forma. O que ele comenta nesse primeiro artigo? Ele faz um overview da estratégia dele. Então, ele divide 3 categorias de mitigação de risco. A primeira seria a reserva de valor. Então, independente do retorno do mercado, ela vai ter um retorno conhecido. Ou seja, pode ser um título de curto prazo, alguma coisa assim, como se fosse uma renda fixa. Segunda categoria, ele comenta sobre o alfa, que seria um investimento que tem uma correlação negativa com o mercado, mas tem um retorno, tem sempre um retorno positivo, né? Seria um hedge fund. Ele comenta do ouro, né? Então, se o mercado vai bem, ele vai ter um retorno, e se o mercado vai mal, ele tem um bom retorno. E a terceira categoria, que é a categoria que ele se baseia, são, é a categoria de seguro. Ou seja, toda vez que não acontece um evento extremo, você perde o valor que você investiu. Porém, se existe um crash no mercado, você faz um bom retorno, na ordem de 10%, na ordem de 10 vezes, né, que ele chama do ten bagger. Qual é a estratégia dele, do fundo? Ele vai alocar 3% do capital no ativo que tem esse estereótipo de seguro, né? E qual que é a ideia? Que quando tem uma queda maior do que 15%, como ele comenta, esse ativo aumenta em 10 vezes. Então, essa proporção de 3% vai para 30%. Isso aí cancela a tua perda. Então, essa é a estratégia dele. Então, é um ativo com uma convexidade alta, por exemplo, opções, que vão cancelar a sua perda se tiver um tipo de evento desse. E depois, segundo artigo, ele começa a trabalhar da seguinte forma: bom, essa estratégia pressupõe que eu tenha algum conhecimento do mercado, por exemplo, se o mercado está mais precificado com múltiplos maiores ou menores, né? Ele mostra que essa é uma estratégia agnóstica, então você não precisa ter noção do nível de precificação para ela funcionar. Daí, terceiro artigo, né? O título é Aquelas Maravilhosas Ten Baggers. Ele falou, por que ele fala que tem que colocar 3%? Por que ele fala 10 vezes, né? Então ele explica de onde ele tira esses parâmetros e explica qual que é a margem de segurança desses parâmetros. O modelo dele, se ele colocou um retorno de 10 para 1, né? 10 vezes. Existe uma margem de segurança aí até mais ou menos uns 6 vezes no modelo dele. E essa questão do 3% também pode variar de 2 a 4% e tal. Então ele mostra que ele trabalha dentro de parâmetros aceitáveis. Quarto artigo, ele comenta sobre a taxa da volatilidade. Então, qual que é a ideia por trás disso? Que no longo prazo, o seu retorno é maior se você evita perdas grandes. Toda vez que você tem uma perda grande, é como se fosse voltasse um estágio para trás e daí demora mais para você compor o seu retorno até voltar no ponto anterior. Então você perde tempo aí. Então ele comenta também
sobre como tem se tratado essa questão da mitigação de riscos, né? Essa ideia de paridade de risco. Então, eu tenho uma métrica, por exemplo, Sharpe Ratio, que seria um risco-retorno ali, e os fundos se alavancam com relação a isso, né? Para tentar ter mais retorno, com risco proporcional. E a preocupação dele é o seguinte, que às vezes essas coisas não são estáveis, né? As correlações não são estáveis, né? Então, será que isso aí funciona mesmo? Isso aí. Valeu, galera.